as 4 grandes belezas da China: Xixi, Wang Zhaojun, Jiao Shan e Yang Guifei. Essas 4 mulheres eram tão deslumbrantes que podiam provocar guerras, derrubar dinastias e criar lendas. Chegam a afirmar que ninguém desde então igualou sua beleza, até agora. Vejam só, em 2025 parece que uma quinta grande beleza surgiu. Conhecida pelos cabelos castanhos sedosos, lábios vermelhos e saias longas, essa beleza moderna tem causado sensação, depois de seduzir mais de 1.600 homens em apenas 3 anos. Apresento o único e inigualável tio vermelho. Professores, precisamos falar sobre a situação do tio vermelho que deixou todo mundo na China e até sua mãe em choque. Enquanto garotas dos Estados Unidos da América estão solteiras e lutando para achar namorados, esse tio de meia-idade vestido de mulher conseguiu aprender de algum jeito. Cerca de 1.691 homens teriam sido atraídos para encontros íntimos, filmados sem consentimento e tiveram as gravações vendidas online. E agora, com versões vazadas desses vídeos poluindo o For You Page de todo mundo, as pessoas estão começando a questionar tudo. Como alguém como o tio vermelho conseguiu enganar tantos homens? Será que é isso mesmo que os caras gostam hoje em dia? Homens de meia idade enfrentando dificuldades. Isso pode ser sua nova renda extra? Aliás, a resposta para essa última pergunta é não. Então, dependendo de onde você procurar, talvez reconheça o próprio tio por um de seus muitos apelidos online. Irmã Hong, matadora de 1000 homens, fundo de Nanjing, ou velho homem vermelho. Após relatos iniciais afirmarem que ele era um homem de 60 anos vestido de mulher. Na verdade, ele é um homem divorciado de 38 anos, sobrenome Zhao, de Nanjing, que se passa por Hongji em vários aplicativos de namoro. O tio vermelho supostamente usava maquiagem, vestidos esvoaçantes, perucas e filtros de fotos para se transformar na mãe que eu gostaria de foder mais cobiçada da sua região. Relatos apontam que o perfil de namoro de Hongji se destacava porque ela dizia ser casada. Só queria se divertir enquanto o marido estava no trabalho. E o melhor de tudo, você podia ficar com ela de graça. Eu aceitaria esse acordo. E você, sua vadia? Aceitaria esse acordo? Eu aceitaria esse acordo. Eu não te culpo. É um ótimo acordo. Parece que bastava trazer um pequeno presente de agradecimento, como um item doméstico ou uma mercearia. Então, fosse uma melancia, algumas bananas ou até mesmo uma garrafa de óleo já usada pela metade, Hongji realmente não era exigente. Sabe, ela só queria passar um tempo com você. Parecia bom demais para ser verdade. E no final disseram que um total de 1.691 homens viajaram de longe para o apartamento do tio vermelho. Agora, eu sei que pode não parecer, mas você tem que dar crédito ao tio vermelho. Ele era realmente um conquistador. Se você der uma olhada na lista de visitantes dele, inclui um grupo impressionante de jovens bonitos, marombeiros, profissionais corporativos e até alguns estrangeiros que aparentemente voaram até a China. Apenas alguns minutos de diversão com o tio. Alguns até voltaram para mais rodadas. Como o homem apelidado na internet de Irmão das 4 Estações, após ser visto visitando o tio vermelho em todas as estações do ano. Mas ok, a essa altura você provavelmente está se perguntando: nenhum deles percebeu que ele era, na verdade, um homem? Bem, é o seguinte: o tio vermelho sempre usava saias longas e esvoaçantes para esconder seu apêndice, se é que você me entende, e ele também raramente tirava a roupa. Então é possível que alguns desses homens nunca tenham suspeitado de nada. Mas na maioria das vezes, eu diria que a maioria dos homens estava pelo menos um pouco desconfiada. E alguns realmente descobriram sua identidade. Mas o mais intrigante é que mesmo assim, eles ainda continuaram com isso, mesmo que de forma relutante. Tipo, eu ocultei o rosto dessas pessoas porque não quero contribuir com a situação difícil que elas estão passando agora. Mas a melhor forma que posso descrever a expressão facial delas é algo como: ah, isso não era o que eu estava procurando. Mas acho que é melhor do que nada. Claro, havia quem simplesmente se recusasse a participar desse encontro gay inesperado. Mas o tio também tinha uma solução. Quero dizer, isso não é suspeito. Ele está realmente fazendo isso? E assim, desse jeito. Em 3 anos, tio Hong ficou com cerca de 0,03% da população masculina de Nanjing. Mas se você achou que o tio estava por aí resolvendo sozinho a epidemia de solidão masculina por pura bondade, pode pensar de novo.
Acontece que, na verdade, ele estava colocando câmeras escondidas atrás da pia da cozinha para gravar cada encontro. E estava vendendo esses vídeos online pelo WeChat, Telegram e outros canais de assinatura. Aqui estão capturas de tela de um desses grupos, e sinceramente não suporto esses títulos de vídeos. Quero dizer, temos coisas como no meio do encontro. Irmã Hong visitante toca nas bolas e murcha. Senhor Hong come todos os tipos de homens musculosos. E Irmã Hong pega garotos héteros. Uma confirmação completa. Você não sente vergonha? Isso é constrangedor! A taxa para entrar nesses grupos de conversa era supostamente 150 mulheres. B. E parece que o tio realmente conseguiu reunir uma base de fãs considerável, já que relatos afirmam que ele embolsou quase R$500 mil de renminbi com seu esquema. Curiosamente, esses grupos de conversa ficaram clandestinos por muito tempo. E só em junho de 2025 que as atividades do Tio Vermelho vieram à tona. Depois que inúmeros vídeos vazados começaram a aparecer de repente nas redes sociais, ainda não sabemos quem vaza esses vídeos e por quê, mas eles imediatamente começaram a viralizar. Especialmente porque muitos desses homens foram então reconhecidos por suas próprias esposas, familiares e amigos. Isso mesmo, gente. Muitos desses homens já eram casados, mas ainda assim queriam isso. Rock Tua, esse comentário diz: eu só estava aqui pela fofoca quando percebi que esse é o meu cunhado. O que ele fazia quando dizia que trabalhava aqui fora? Alguém viu o pai deles em um vídeo e ficou tipo, imagina só. Esse homem, conhecido como o cara da jaqueta de couro, ficou super infame. Depois que ele foi exposto por ter uma noiva atraente com quem ele iria se casar em apenas alguns dias. Olhar bombástico. Acho que foi uma bênção a noiva ter descoberto isso antes do casamento. E sim, caso esteja se perguntando, ela terminou o noivado. Esses são só alguns exemplos. Juro que, em certo momento, era impossível rolar o Weibo sem ver alguém que conhecia uma vítima ou admitia ser uma. No início de julho, a situação saiu tanto do controle que atraiu a atenção das autoridades chinesas. No dia 6 de julho, Tio Hong foi finalmente preso por produzir e distribuir materiais obscenos. Mas só porque o tio está atrás das grades não significa que o caos acabou. Sabe aquela cena de Meninas Malvadas em que Regina George espalha as páginas do livro do arraso? Sim, o tio vermelho virou a Gina George vermelha da China. O nome dele é Irmã Hong. Pessoa comum surpreendeu o mundo todo. Todo mundo está falando sobre esse caso agora. O Tio Vermelho virou um nome famoso em todos os lares. No dia da prisão, a hashtag Tio Vermelho liderou o Weibo com quase 500 milhões de buscas. Desde então, as páginas para você foram inundadas por inúmeros memes. Há vídeos de paródia, mercadorias falsas, tutoriais de maquiagem e várias lojas já preparam fantasias de Tio Vermelho para o próximo Halloween. Mas não foi só o tio que ganhou notoriedade. Alguns dos homens que aparecem nos vídeos dele também foram impulsionados ao estrelato. Tipo, só alguns dias atrás, eu me deparei com esse quadro de ranking dos 10 protagonistas masculinos mais populares que foi postado no Weibo. Aqui também temos paródias, capas de anime e romances com o Tio Vermelho e seus namorados notáveis. Talvez você reconheça alguns pelo ranking. Como você pode imaginar, esses homens estão sendo detonados na internet, de exposições sobre suas vidas pessoais a análises de roupas íntimas. O internauta chinês médio provavelmente sabe mais sobre esses homens do que as próprias esposas deles jamais souberam. Sinceramente, as zombarias online têm sido muito pesadas. Como muitos desses homens já perderam seus empregos, outros foram rejeitados por suas famílias. E tenho quase certeza de que eles não conseguem passar 5 minutos sem que alguém os reconheça na rua. Que vergonha. Vergonha! Naturalmente, isso levantou alguns debates sobre se é justo ou não envergonharmos esses homens. Eles são vítimas de vingança, por isso alguns acham que deveríamos ter simpatia, não ridicularizar. Muitos internautas também destacaram que Tia Vermelha usou seu status de casada para atrair esses homens. Ou seja, todas as vítimas tinham a intenção de participar de um caso extraconjugal. Sem contar que muitos desses homens também foram expostos por trair suas próprias namoradas e esposas. Alguns disseram que é só um caso de lixo eliminando lixo. E eu ainda não mencionei que foi na época do caso do Tio Vermelho. Também houve outro caso de uma estudante universitária chinesa que foi expulsa só porque se envolveu com um estrangeiro, que depois publicou fotos íntimas deles na internet.
Muitos internautas estão dizendo isso. Se essa mulher recebeu tantas críticas só por ser vítima de vingança, então os homens do caso do Tio Vermelho merecem tanto, ou até mais críticas. Pessoalmente, eu entendo os dois lados, tipo, sim, obviamente esses caras não prestam, Saiba qual é o seu lugar, lixo. mas ao mesmo tempo, só porque alguém é uma pessoa ruim, não merece ser violada assim. Então acho que tenho um pouco de simpatia por eles, só um pouquinho. Aqui está o menor violino do mundo. A questão também reacendeu tensões de gênero na China, levando muitas mulheres a verem isso como mais um motivo para não confiarem nos homens. Comentários como, homens são tão nojentos que é inacreditável, nunca vou entender a espécie masculina. Muitas mulheres também estão se perguntando agora, sabe, por que me esforçar com a minha aparência se até o Tio Vermelho consegue transar? Esse comentário, né, até diz vovô Hong, mostra que muitos homens não precisam de amor, só precisam de um buraco. É uma forma de dizer isso. Muitas pessoas também protestam contra o uso do nome Irmã Hong, já que o crime foi cometido por um homem. Então não deveríamos envolver mulheres nisso, o que definitivamente faz sentido, tipo, porque predadores sempre acabam se chamando de irmãs. Por outro lado, alguns têm mostrado mais simpatia pelos homens nesse tema. Elas consideram isso um sintoma da epidemia de solidão masculina, agravada pelo desequilíbrio de gênero na China, e também foram levantadas discussões sobre o enorme peso financeiro de encontrar uma namorada atualmente. Alguns acham que o pedido simples do Tio Hong por mantimentos baratos pode ter parecido refrescante frente aos altos padrões de algumas mulheres chinesas. Porém, o tema que mais chamou atenção, sem trocadilhos, é a psicologia das visitantes do tio. Por que homens bonitos e bem-sucedidos se interessariam por alguém como o Tio Hong? Por que eles estavam dispostos a trair seus parceiros com ele? E o mais estranho, por que alguns seguiram mesmo após descobrirem que foram enganados por um homem? Esse tema fascinante já foi analisado por vários especialistas, comentaristas, youtubers e internautas. Alguns sugeriram que, por ser um encontro gratuito e sem compromisso, a situação parecia sem riscos, independentemente do parceiro. Outros se questionam se mais homens do que pensamos estão no espectro da sexualidade. Porém, a explicação mais precisa é a que veio de uma das próprias vítimas. E a resposta dele, Lai do Lai Lé, basicamente significa, bem, eu já estou aqui, então... E, gente, essa frase ficou tão viral que basicamente se tornou o slogan não oficial de toda a saga. Estão estampando isso em camisetas e bolos. E até teve uma convenção do Tio Vermelho em Hong Kong, alguns dias atrás, onde o cara do Lai era basicamente o principal mascote. Mas por trás de todos esses memes, Lai do Lai também meio que resume o absurdo de todo esse escândalo. Os internautas fazem piadas para lidar com a situação. Sinceramente, esse fenômeno evidencia problemas sociais profundos que desafiarão especialistas por anos. Sem falar que o escândalo também destruiu muitas famílias. E agora, com 11 das vítimas do Tio Vermelho diagnosticadas com vírus da imunodeficiência humana, há também uma preocupação real com um possível surto de doenças sexualmente transmissíveis. Os problemas causados pelo Tio Vermelho e seus homens ainda não terminaram. Dito isso, porém, nem tudo é tristeza e desespero. Os grandes vencedores disso tudo são, sem dúvida, os detentos do Instituto Correcional de Nanjing. E com o Tio Vermelho agora prestes a passar pelo menos 2 anos atrás das grades, vamos torcer para que seus clientes tenham lhe dado sabonete suficiente para durar toda a sua estadia. Mas... eu quero saber o que vocês acham, então não deixem de me contar qualquer teoria ou opinião que vocês tenham na seção de comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo, eu realmente agradeceria se pudesse deixar um like e se inscrever no canal. Como sempre, as anotações da pesquisa para este vídeo estarão no Patreon. E por último, mas não menos importante, se você gostou desta camiseta que estou usando, ela está disponível na minha loja. Clube 678, além de outras roupas incríveis. Confira e até a próxima. Tchau, obrigada por assistir e um agradecimento especial aos meus membros do Patreon por apoiarem o meu canal. Se você quiser assistir vídeos de reação e outros conteúdos extras, não deixe de conferir isso no meu Patreon.